Se existe vida fora da Terra, existe uma possibilidade que começa a incomodar cada vez mais cientistas. Não porque esteja distante ou fora do nosso alcance visual, mas porque pode estar muito mais próxima do que imaginávamos, escondida dentro do nosso próprio sistema solar, em um lugar que já observamos inúmeras vezes sem perceber o que realmente pode estar acontecendo ali. Europa, uma lua que orbita Júpiter, parece à primeira vista apenas um mundo congelado, silencioso e completamente inativo. Mas quando observamos sua superfície, menos esse cenário faz sentido. As marcas não permanecem, as estruturas parecem mudar com o tempo, o gelo não se comporta como deveria, e isso levanta uma possibilidade difícil de ignorar. Algo pode estar acontecendo sob a superfície. Existe a hipótese de um oceano escondido ali, profundo, escuro e completamente isolado. Mas o que torna essa ideia realmente inquietante não é apenas a existência desse oceano, é o fato de que não conseguimos chegar até ele. À distância, Europa parece exatamente o tipo de lugar onde nada acontece. Sua superfície é lisa, brilhante e coberta por gelo, refletindo a luz de forma quase uniforme e criando a impressão de estabilidade completa. Temperaturas extremamente baixas reforçam essa ideia, sugerindo um ambiente congelado e sem qualquer tipo de dinâmica interna relevante. Durante décadas, esse foi o entendimento predominante, um corpo distante, frio e inativo. Mas essa interpretação começou a entrar em conflito com os dados. As primeiras imagens mais detalhadas revelaram padrões que não se encaixam nesse cenário. Linhas extensas, rachaduras profundas e estruturas que indicam deformação contínua começaram a aparecer por toda a superfície. Essas formações não são aleatórias, elas seguem padrões consistentes. E esses padrões sugerem que o gelo não está parado. Algo está alterando sua estrutura, algo que não conseguimos observar diretamente. E isso levanta uma dúvida inevitável. Se a superfície está sendo modificada constantemente, o que exatamente está causando essa mudança? As rachaduras que cruzam a Europa não são pequenas imperfeições superficiais. Elas se estendem por milhares de quilômetros e se conectam de formas que indicam tensão contínua na crosta do gelo. Esse tipo de estrutura sugere que a superfície está sendo pressionada de dentro para fora. Mas não é apenas isso. Existe um detalhe ainda mais estranho. Europa possui muito poucas crateras. Em um corpo com bilhões de anos, isso não deveria acontecer. Crateras deveriam estar por toda parte. Mas aqui elas desaparecem, como se a superfície estivesse sendo constantemente renovada, como se algo estivesse apagando as marcas antigas e criando novas estruturas no lugar. Esse comportamento não pode ser explicado por processos superficiais simples. Ele aponta para algo mais profundo, algo ativo, algo que continua alterando a Lua de dentro para fora, mas ainda não sabemos o que é. A única explicação consistente envolve a interação entre Europa e Júpiter. A gravidade do planeta exerce uma força intensa sobre a Lua, mas essa força não é constante. Ele varia ao longo da órbita, fazendo com que a Europa seja comprimida e esticada repetidamente. Este movimento gera calor interno, mas esse calor não se distribui de maneira uniforme. Ele se concentra em regiões específicas, criando pontos onde o gelo pode não se comportar como esperado. Isso levanta a possibilidade que muda completamente a interpretação desse mundo. Se existe calor interno suficiente, então nem toda a água ali está congelada. Parte dela pode estar se movendo, circulando, alterando a estrutura interna da Lua. E se isso estiver acontecendo, então a superfície que vemos pode ser apenas uma camada fina escondendo algo muito maior. Os dados acumulados ao longo das últimas décadas indicam que a Europa provavelmente possui um oceano subterrâneo global. Esse oceano estaria localizado entre o núcleo rochoso e a crosta de gelo, formando uma camada líquida que se estende por praticamente todo o interior da Lua. As estimativas sugerem que esse oceano pode ser extremamente profundo e conter uma quantidade de água superior à dos oceanos da Terra. Mas o que realmente importa não é apenas a existência desse oceano, é o que pode estar acontecendo dentro dele, porque esse ambiente não seria estático. A interação entre a água e o núcleo rochoso pode gerar reações químicas complexas. Essas reações podem liberar energia. E onde existe água, energia e química ativa, existe a possibilidade de processos muito mais complexos. Na Terra, ambientes semelhantes sustentam formas de vida mesmo sem qualquer presença de luz solar. Mas aqui existe uma diferença importante. Em Europa, esse ambiente permanece completamente isolado. Não conseguimos observar, não conseguimos acessar.
Isso significa que, mesmo com todas as evidências, ainda não sabemos o que realmente está acontecendo lá dentro. Em outros lugares do sistema solar, o interior de mundos semelhantes acaba se revelando de alguma forma. Material é liberado, sinais escapam, existe algum tipo de acesso indireto. Europa não apresenta nada disso. Tudo permanece selado, nada escapa, nenhum material é exposto. Isso cria um cenário incomum. Estamos diante de um ambiente que pode ser um dos mais promissores para a busca por vida, mas não temos acesso direto a ele. Toda a informação disponível precisa ser reconstruída a partir de pistas, de sinais indiretos, de interpretações baseadas em dados limitados. Isso significa que estamos tentando entender o ambiente inteiro sem nunca tê-lo visto, sem nunca ter observado diretamente o que existe ali. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Pode existir algo acontecendo naquele oceano? Algo ativo? Algo que ainda não conseguimos detectar? A crosta de gelo de Europa pode ter dezenas de quilômetros de espessura. Essa camada funciona como uma barreira praticamente impenetrável com a tecnologia atual. Mesmo as missões mais avançadas enfrentam limitações quando se trata de perfuração profunda em ambientes extremos. Isso significa que existe um limite claro. Sabemos onde pode existir um ambiente habitável, mas não conseguimos alcançá-lo. Isso cria uma situação única. Pela primeira vez, temos evidências consistentes de um lugar que pode abrigar vida, mas não temos como confirmar. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. Se existir algo ali, pode estar acontecendo nesse exato momento, completamente fora do nosso alcance. Novas missões estão sendo preparadas para estudar a Europa com maior precisão. Essas missões vão analisar sua superfície, seu campo magnético e outros sinais indiretos que podem revelar mais informações sobre o que existe abaixo do gelo. Mas mesmo essas missões têm limitações claras. Elas não vão atravessar a crosta, não vão acessar o oceano diretamente. Por enquanto, continuamos dependendo de evidências indiretas, de interpretações, de sinais que sugerem mais do que mostram. Europa não é apenas uma lua congelada, é um dos maiores enigmas do sistema solar. Existe um oceano escondido sob sua superfície, possivelmente ativo, possivelmente habitável, mas completamente inacessível. E isso cria uma situação única. Pela primeira vez, sabemos exatamente onde pode existir vida fora da Terra, mas ainda não sabemos o que está acontecendo lá. E talvez, nesse exato momento, existe algo vivendo sob o gelo, algo que ainda não conseguimos ver, algo que ainda não conseguimos alcançar. Se existem mundos inteiros escondidos sob o gelo, e sinais reais espalhados pelo sistema solar, então talvez a vida não seja rara. Isso cria um problema muito maior, porque existem coisas no universo que não deveriam estar lá, e nós ainda não sabemos o que são.